Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos. Estamos trazendo dentro do nosso podcast de hoje a participação do repórter Bruno Mendes falando de Copa do Mundo e especialmente a seleção brasileira. Nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira se reapresentaram após a vitória do último domingo sobre o Panamá por 6-2. Os atletas visitaram o Museu do Futebol na sede da CBF e embarcaram para os Estados Unidos. Apesar de confiar no trabalho de Carlo Ancelotti, o meia Casimiro acredita que tenham seleções à frente do Brasil. Para mim, existem outras seleções que estão um passo à frente, que já estão com trabalho. Acho que recentemente, o Ancelotti completou 1 ano, 40 dias de trabalho, né? Que a gente fala 1 ano até parece muito, né? Mas são 40 dias. Acho que existem outras seleções, né? Mas nós iremos chegar forte porque a ambição de sonho de criança tá no ar ainda. Óbvio que o assunto Neymar mais uma vez foi levantado. O zagueiro Danilo falou sobre o atacante brasileiro. Neymar é um jogador importante para a seleção do Brasil, é um jogador que também tem trabalhado muito fora daqui para tentar voltar num nível importante, para tentar ajudar, e a gente conta muito com ele, assim como contamos com cada um dos outros jogadores. O Brasil faz o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, no próximo sábado, diante do Egito, na cidade de Cleveland. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Atualizando todos em tempo real, agora é a participação da Daniela Esperon com o futebol de acesso e destaque da Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniela Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá? Futebol de Acesso. A semana da Série B passada a limpo. A Copa do Mundo fez o Brasileirão parar, mas a Série B segue bem viva. Nesta segunda-feira, a rodada 11 foi finalizada. Essa é uma competição de muito equilíbrio, jogo físico e muito disputado, o que pode fazer que os cartões vermelhos apareçam com mais frequência. E foi o que aconteceu. Em 10 jogos, foram 6 expulsões. A partida com mais cartões vermelhos foi a vitória do vice-líder Vila Nova por 1-0 contra o Londrina. 3 jogadores deixaram o campo antes do apito final. Quem também se enrolou com os cartões vermelhos foi o Ceará, que levou 2 e perdeu em casa para o Operário por 2-1. A derrota causou a demissão do técnico Mozart no Vozão. O duelo entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto fechou a lista das expulsões, mas o Pantera não conseguiu vencer a Macaca em Campinas, mesmo jogando com 1 a mais desde o primeiro tempo. Apenas em uma das 11 rodadas da Série B passou sem nenhum cartão vermelho. Na opinião do jornalista Cadu Macri, essa é uma competição onde o lado técnico fica um pouco de lado e as divididas são mais pegadas, aumentando o número de faltas e cartões. Daniele, numa competição como a Série B, onde necessariamente os times montam elencos de jogadores mais físicos e que não conseguem investir em atletas um pouco mais técnicos por conta do valor que esses custam para o elenco, então é normal que a gente veja muita dividida, entradas firmes, fortes, cartões amarelos e, consequentemente, vermelhos também. Então não chega a ser uma surpresa que apenas em uma das 11 rodadas tenha passado sem nenhum cartão vermelho. E ainda tem um ponto agravante nisso tudo, que é o VAR, que é capaz de observar jogadas que antigamente passavam batido pela arbitragem e hoje em dia não passam mais. Então, normalmente, jogos assim, costumam ter poucos gols e muitos cartões. Então, a temporada 2026 da Série B está fazendo, mais uma vez, o que dela se espera nesse quesito. Cartões vermelhos e muita dividida, e os jogadores têm mais transpiração do que a própria inspiração para conseguirem os resultados. Cabe também administrar bem o lado psicológico para não cair em cartões por conta de agressões verbais com a arbitragem e também outro cenário que tem acontecido muito, que são as
questões com gestos obscenos, que tem acontecido mais na Série A do que na Série B. Mas, como a gente sabe, a qualquer momento pode chegar nessa competição também. Cartões à parte, o Sport venceu o clássico pernambucano com o Náutico por 2-0 e está na primeira posição com 22 pontos, mesma pontuação do Vila Nova. São Bernardo, Náutico, Fortaleza e Goiás fecham o G6. Já o Z4 tem Avaí, Londrina, Ponte Preta e América Mineiro. O Coelho, inclusive, é o único time que não venceu em 11 jogos. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima. Futebol de Acesso. Produção, Agência Rádio Web. É isso aí, concluímos assim atualidades pertinentes ao Campeonato Brasileiro da Série B, do qual participam Fortaleza e Ceará. E por falar em Fortaleza, hoje, 9 da noite, na Arena Castelão, o time recebe o Vitória pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste dessa temporada. A decisão reúne dois clubes mais tradicionais da região Nordeste em uma final inédita da competição. O jogo de volta será disputado no Barradão, em Salvador. O Fortaleza chega embalado após eliminar o Sport na semifinal, mas eivado por problemas do último jogo, onde foi derrotado pelo Atlético pela Série B no último sábado por 1-0. E tenta conquistar o quarto título da Copa do Nordeste, jogando no Castelão. O time comandado por Carpini deve buscar muita intensidade desde os primeiros minutos para construir vantagem antes da partida de volta contra o Vitória lá em Salvador. Fortaleza ainda monitora essas questões físicas do time, cansaço, desgaste, e teve a baixa do atacante Miritejo na preparação para a decisão. O time baiano, o Vitória Rubro-Negro Baiano, faz uma campanha consistente e busca o seu quinto título da Copa do Nordeste. A equipe comandada aí por Jair Ventura tem se destacado pela organização defensiva, pela eficiência nos contra-ataques, características que podem ser, na verdade, fundamentais para a equipe atuando fora de casa. É um duelo tático, onde o time do Fortaleza não sabemos a formação ideal ainda, tá? Deve atuar com maior controle de bola, com maior posse, pressão alta, marcando o adversário. De repente o Carpini resolve esperar o adversário, jogando um pouco mais da sua linha média para trás. A gente não tem uma definição como o Carpini irá escalar o time do Fortaleza, mas deve buscar, aliás, amplitude pelos lados do campo, a chegada nos meias mais próximos da área, né? Talvez Pochettino faça a função de meia ao lado dos volantes, ou até mesmo o Rodriguinho, e enquanto que o time do Vitória tem as suas linhas bem compactas, tá? Sem a bola. Eles têm transições rápidas na recuperação da posse de bola e exploram muito os espaços deixados pelos avanços do time adversário. Fortaleza precisa ter cuidado, se for no sistema 3 atrás e liberar seus alas, tem que ter cuidado com aquelas bolas nas costas dos laterais, tá? Com os jogadores pelos lados, que certamente eles têm velocidade, pode surpreender. Mas a tendência é de um confronto equilibrado, Fortaleza tentando controlar o jogo territorialmente, enquanto que o Vitória
deve procurar ser cirúrgico nos momentos de contra-ataque. Isso pode ser o desenho do jogo, né? Pelo Fortaleza, a atenção aos jogadores dos lados de velocidade pelos lados do campo, né? Qualidade técnica no meio campo para criar oportunidades. Ele precisa desses jogadores com essas características. Pelo Vitória, os atacantes eles fazem uma transição rápida e muita solidez no sistema defensivo e pode ser uma condição determinante. Mas, por ser uma final em 2 jogos, é provável que as equipes adotem aí uma postura estratégica, evitando correr riscos. Tá? O Fortaleza tende a assumir a iniciativa diante de sua torcida, já tem aí parcialmente mais de 20 mil torcedores, poderia ser mais caso estivesse acontecendo aí uma melhor performance do time, tá? O torcedor iria em grande escala mesmo, porque o Castelão é enorme e seria aí um jogo para um público na casa de 50 mil pagantes, tá? Mas hoje a situação é bem outra, enquanto o Vitória deve considerar um empate como resultado interessante. Eu vejo por esse ângulo, para decidir o título em Salvador. Tá? Portanto, é um jogo que será, na nossa opinião, de poucas oportunidades, muita disputa, especialmente no meio campo, e vamos ver qual será a formação do Fortaleza. Imagino que ele pode ter aí o mesmo sistema de 3 atrás, com o João Ricardo no gol, Brits, o Luan Freitas, o Lucas Gasal, Mailton pela direita, o Pierre, o Rian, eu creio que é o Pierre, Lucas Sacha, né? Pochettino, o Rodriguinho, o Mocuri jogando pela esquerda, tem opção também do Fuentes, o Vitinho pela direita, o Luiz Fernando, e já que não tem um centroavante, o Militejo, no argentino, né? Pode ter o Luiz Fernando com o Vitinho formando o ataque. Aí seria um real e verdadeiro 3-5-2. Vitória tem Lucas Arcanjo, no gol tem um Claudinho, jogador Kaká, Luan Cândido, bom jogador, Jamerson, Zé Vitor, Baralhas, meio campista, o Caio Gonçalves, tem o Martins, ex-Fortaleza, o Eric, ex-Ceará, que passou também pela equipe do São Paulo, o René, que vem marcando alguns gols, e o Mateuzinho, que é aquele jogador insinuante, o técnico, o Jair Ventura, o árbitro da partida é o Afro Rocha de Carvalho, filho do estado da Paraíba. Valeu, vamos aguardar aí o desfecho desse jogo de hoje, para só então amanhã a gente trazer aqui o nosso pós-jogo de Fortaleza e Vitória. Até o próximo.